Povo do Acre, do resto do Brasil e do mundo, está no ar mais um Republicast. Eu não sei porquê, mas eu já estou aqui carregando inclusive um livro que tem a fachada, a panca do Elvis Presley. Não sei o que ele está fazendo aqui, mas eu vou conversar com um autor de livros, é um acreanista, porque ele gosta muito daqui, e de certa maneira um acreanólogo, porque também estuda os fenômenos acreanos. Não tem fenômeno maior no Acre do que as pessoas. Tem, Pádua Oliveira? É a razão pela qual eu estou aqui, inclusive. Um lugar de gente? É o povo do Acre. É. Você me falou uma coisa agora muito interessante. Nem tacacá, nem tucupi, nem rabada, nem nada aqui é igual, nem bribote nenhum é igual às pessoas. Não tem. Olha, eu perguntei para você, mas Antônio Kremer, você falou que não se sentiu assim, o pessoal fala muito de Fortaleza, né? Que eu sou de Fortaleza, moro lá, estava conversando com você há pouco, você me falando assim, nada que me apaixonou, assim, como muitos que vão para lá e tal. E eu te digo que, na realidade, o acreano tem muita coisa do cearense. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantado com o sotaque, que é o mesmo nosso do Ceará, né? A comida. A diferença são as cabecinhas, que são menores aqui. Não, mas eu acho que é a mesma assim, coisa. O juiz do dente é o mesmo, porque Deus não colocaria uma cabeça desse tamanho numa pessoa para não botar inteligência dentro, né? Os cearenses são a cara de nós somos a cara deles. É a mesma coisa. Então, é exatamente isso que você estava falando, que me faz eu agora vir passar o ano de 2024 aqui. Você veio parar aqui como? Você é de Fortaleza? Não. Eu nasci numa cidadezinha pequena do interior do Piauí. Qual? É a cidade de Piripiri. Pô, Piripiri perto de Campina Grande. Não, Piripiri é bem pertinho de Tianguá. Pertinho de Teresina. Isso. Piripiri tem outros filhos ilustres. Né? Tem, inclusive o Jorge Melo, que faz o prefácio desse livro aí. Hoje ele é um grande. Ele se apresenta no Brasil todo ainda, né? Mas ele se formou em advogado e ele advoga sobre direitos autorais. Eu fui visitar ele em São Paulo e da casa dele ia sair dos três famosos, assim que. Eu falei Piripiri, Campina Grande, porque misturei tudo. Não, por causa do Rossini, que é do Piauí, e aí foi para Paraíba e virou paraibano. Exatamente. Tem umas coisas assim. Mas tem aquela música também, eu vim de Piripiri, o Paulo Diniz que é pernambucano, então tem muita gente que pensa que ele é do Piauí. Mas Piripiri, hoje em dia Piripiri é outra coisa, sabia? Hoje... Tive um Piripiri, aí Piripiri é um desmanche. Não, mas aí é um piriri. É tipo um piriri. Aí tem gente que aumenta, né? Exatamente. Aí você foi para Fortaleza. Eu cheguei em Fortaleza com 12 anos de idade, mais ou menos. Meu pai trouxe 10 filhos, que ele saiu de Piripiri exatamente, porque tinha 10 filhos, 5 homens, 5 mulheres. Ele queria dar uma educação e formar alguns filhos, até porque eram 5 homens, 5 mulheres, aquela criançada. E a minha mãe tinha uma irmã dela, que era freira e era madre superiora da Santa Casa de Misericórdia. Então, a tia foi nos visitar lá no Piauí e viu aquela família. Meu pai era um pequeno comerciante, né? Ele tinha um mercadinho pequeno, bem simples. Taberneiro. Taberneiro. Era uma quitanda. Marreteiro. Então aí a minha tia viu aqueles 10 criancinhas e disse, olha, você devia ir para Fortaleza, porque eu facilita as coisas, e realmente foi a coisa melhor do mundo. Meu pai vendeu o que ele tinha lá, que era uma casinha com terreno e tal, e a mercearia. E em Fortaleza comprou uma casa a 2 quadras da Santa Casa de Misericórdia. Aí nós tivemos a mordomia, que veio lá do Piauí, né? Com aqueles costumes do Piauí, do interior mesmo e tal. Aí. Aquela mundiça grande. Agora, aí 12 pessoas numa casa. Depara com Fortaleza, com aquele mar. Primeira vez que eu vi o mar, rapaz. Aos 12 anos de idade. Água demais, meu Deus. Coisa maravilhosa. Mas aí vem os costumes, né? Vem o sotaque, vem tudo isso para a gente ir superando, né? Porque aí nós já fomos estudar em colégio, já com 12, 13 anos, né? Falava algumas coisinhas lá do Piauí que virava bullying, né? Na escola no Ceará, né? Porque todos nós, é interessante esse negócio de sotaque, né? Por exemplo, o Piauí é pertinho do Ceará, mas tem uma diferença grande no sotaque. Imensa, né? Olha, Rio Grande do Norte, pertinho de Fortaleza, mas tem um sotaque diferente. Fala pernambucano e baiano completamente outros, né?
fala o sotaque lá de do Natal, tal, 8 eles chamam 8 e tal. Aí vem o Pernambuco, vem a Bahia, que é um dos sotaques mais puxados assim, do Norte e Nordeste, é a Bahia. Também. Eu acho E bonito. o pernambucano também é muito cheio, com aquela chiada de carioca, que só os nordestinos do Pernambuco é que tem aquilo. Então, eu tive a felicidade de vir para Fortaleza com 12, 13 anos e curti aquela época, né, da Jovem Guarda, né, que quem viveu, viveu. Anos 70, né? E eu tive também a oportunidade de ser vizinho de frente. A nossa rua era uma rua estreita e na frente da nossa porta moravam duas atrizes da televisão que tinha inaugurado há pouco tempo, em preto e branco ainda. Pelo menos, mas em Fortaleza, você está falando. Em Fortaleza. Quando eu cheguei a Fortaleza, nossa casa era de frente para duas atrizes que trabalhavam como dançarinas e atrizes também. De um programa lá muito conhecido, o programa do Irapuã Lima e tal. Então a casa... O Irapuã Lima ainda está vivo, não será não? Tá não, o Irapuã Lima já se foi, embora, né? Mas era um dos mais famosos do programa dele. Era o Chacrinha do programa Ceará. de auditório. De auditório. É verdade. Então, elas iam lá para o programa do Irapuã Lima e eu, da minha família, ninguém se interessava por isso. Vedetes, tipo... Naquele tempo chamavam as pastoras, né? Inclusive era dançarina, né? Mas todas duas muito bonitas. Mais de onde vem aquela canção de carnaval? As pastorinhas. Exatamente. Então, o programa do Irapuã Lima se assemelhava assim. E tu tinha vontade de se meter com aquelas coisas? Mas eu ia com elas pro programa, né? E ficava, eu ia todo o programa de rádio, televisão, porque naquele tempo tinha muito programa de rádio, né? Com plateia também. Eu gostava. Entendeu? Eu ganhei muitos prêmios e algumas coisas e tal. Mas cantava? Cantei. É mesmo? Eu cantei, inclusive, quando eu bebia, ainda tomava toda, né? Porque fazem 30 anos que eu estou sóbrio, né? Consegui me libertar, né? Desse... Você chegou a depender de cachaça? Cheguei a ser dependente mesmo. Mas aí até quando eu bebia, eu cantava na noite. E tanto que quando eu vim para cá sem beber, o Hugo me chamava para cantar muitas vezes, mas eu parei. Vamos nos posicionar direito? Então é o seguinte, como é que você... Então, saindo de Piripiri, vai para o Ceará, lá em Fortaleza, você começa a conviver com artistas. Onde é que entram os acrianos nisso? Porque se tiver cearense vendendo rede na Lua, pode ter certeza que tem acriano lá comprando faz muito tempo. Né? Ou povo para andar, né? É verdade. Mas eu tive um desejo, quando adolescente, de conhecer o Acre, porque eu tive uns 2 ou 3 parentes que vieram no tempo do Soldado da Borracha, né? Tá. Naquela época vieram para cá. No ciclo da borracha. No ciclo da borracha. Então, 2 voltaram com bastante dinheiro e deixou a gente assim, naquela, né, com aquela impressão. Eles falavam muito sobre era um tipo de garimpo de borracha. Exatamente. Só que quem vinha primeiro, como todo garimpo, pegou algum. Depois uma parte da Amazônia diferente, né? Que é a Amazônia Ocidental, né? Que depois eu voltei a conhecer, eu fui conhecer a Amazônia de Belém, Manaus e Macapá, para aquele lado. Mas aqui, essa parte da Amazônia Ocidental, ela tem uma característica diferente, né? E eu cheguei aqui, eu vim aqui para o Acre exatamente pelas conversas desses parentes, né? E eu ficava encantado com as conversas. Não eram acreanos, eram cearenses, nativos daqui. Eram cearenses que vieram de lá para cá e voltaram. Quando ganhavam muito dinheiro, depois de 5, 6, 8 anos, eles voltavam para Fortaleza, principalmente para a cidade. Eles não eram de Fortaleza, cidade pequena do interior do Ceará, né? Porque a minha mãe era cearense, meu pai piauiense. Então, eles voltavam, mas contavam muitas histórias, né? E eu, como sempre, fui muito atento, gostando de ouvir, até por isso que eu acho que, depois dos 40, eu comecei a escrever livros. Então, eu acho que essa minha veia aí, porque deu para o lado de escrever, foi exatamente porque eu gostava muito de cinema. Por isso eu me dava muito com o Adalberto Queiroz aqui, na época que ele era... Qual foi o primeiro acriano, enfim, que você conheceu? Você falou do Hugo. Precisamos falar para as pessoas, hoje em dia ninguém sabe mais quem foi o Hugo. Olha, o Hugo que você está falando era um irmão do Fernando Conde, que vem a ser também filho do homem que deu o nome ao sistema penitenciário da primeira penal do Acre. Francisco de Oliveira Conde. Francisco de Oliveira Conde. Eles estão aqui, até hoje os condes são aqui de Rio Branco. E o Hugo Conde era o que o irmão não conseguia ser. O irmão foi
advogado, promotor, depois foi desembargador do Ministério Público Especial ele foi do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas, que foi feito inclusive o cargo para ele em 1980 e 1991, se me falha a memória, quando foi inaugurado. Não, foi no governo do Flaviano ainda, não. Isso, exatamente, do governo Flaviano, um pouco antes de 90. Porém, o Hugo Celso Linhares Conde era boêmio, tocador de violão. O Fernando, só boêmio, não tocava nada, mas cantava e gostava de frequentar a noite. E esse Hugo Celso Linhares Conde era o violeiro, locutor, que é o cara que você conheceu. Eu conheci porque aí desse livro, inclusive, aí, Senhor do Destino, conta a minha trajetória. Porque eu cheguei aqui no Acre, né? Porque eu dei um tempo na área de comunicação, que eu já trabalhava, né, como repórter fotográfico, e fui para Belém de ônibus e peguei aquele navio que vai de Belém para Manaus. São 6 dias subindo o Rio Amazonas, né? A gente arma rede e são 6 dias subindo, muita comida. 6 horas da manhã toca a sinetinha, o café da manhã. Aí 10 horas sinetinha pro lanche. Aquelas embarcações meio-dia. Cheias de gente. Olha, a gente compra uma passagem barata naquela época. Era fotógrafo? Agora, eu sou repórter fotográfico. Trabalhava nessa época para qual? Ou para vários? Para vários. Em Fortaleza eu trabalhei para todo o meio de comunicação lá, rádio, jornal, televisão e tal. E aí, antes de eu vir para o Acre, né, uma pessoa viu umas fotos minhas, uma matéria, né, e me fez um convite para morar em Minas. E eu fui morar em Uberaba, trabalhando para uma grande revista que era editada em Uberaba. E daí foi que eu comecei a viajar para todo o Brasil, já tinha feito curso de fotografia. Qual era a revista de Uberaba? Era a revista Zebu. Eu lembro dessa revista. Olha, eu tinha mesmo. Em Uberaba, ali no Triângulo Mineiro, que é Beraba, Berlândia e Belo Horizonte. E a Bosta, né, de Araguari, que fica bem pertinho. Então, Uberaba, ela realizava todo ano a maior exposição agropecuária e a maior parada zebuína do mundo, meu amigo. Até hoje, aquela região ali era só Zebu, né? Então, todo ano, o presidente da República ia inaugurar a exposição agropecuária. E eu, quando cheguei lá, fui ter que fazer curso dentro do que eu já sabia da fotografia para fotografar animal, que é mais difícil fotografar gente, animal do que gente? Não, é mais fácil fotografar animal do que gente. Eu fotografei gente também, inclusive modelos e tal. Então, mas uns animais, né? Também. Mas os animais não, os animais são praticamente amestrados pelos cuidadores, né? E tal, pelos amestradores. E aí eu comecei Aquela região ali tem muito, né, gado prenhado, né, de leite e cavalos maravilhosos, né? Olha, ali naquela região de Minas Gerais, e também no centro-oeste ali, também um pouco também de São Paulo, ali, Araçatuba ali e tal. Na época que eu fazia a cobertura, tinha um criador em Araçatuba, por exemplo, que ele expunha lá em Uberaba, que ele tinha um touro, o nome do touro era até Schumacher, e até no Google, inclusive, história sobre ele, né? Que ele fazia inseminação artificial, tinha gente que tinha pago esperando na fila para receber 3 anos depois o sêmen daquele touro, né? Rapaz, um touro. Tinha alguns criadores que. Melhor do que ser enxertado pelo Mick Jagger. Por aí. Por esses outros animais. Por aí. Olha, eu fui fazer umas fotografias de um pecuarista no Rio de Janeiro, quando eu morava em Uberaba. Ele viu umas fotos minhas, me mandou de avião para o Rio. Do Rio, eu fui no aviãozinho dele para a fazenda, passei 4 dias. Era a vida de príncipe, entendeu? E o que te trouxe para cá? Peraí, mas deixa eu só te falar foi a fotografia? Também. Mas esse pecuarista lá, ele me falou que era para mim fazer umas fotos de uns touros, mas tinha alguns ele tinha trazido dos Estados Unidos e ficava em baias com ar-condicionado. Ainda tem muitos touros que são padreadores, né? E outros, os mais caros, eles nem cobrem mais as vacas, tudo, retira o sêmen para fazer as ampolas de inseminação artificial. E ele falou, olha, se você vai fotografar meu touro, eu tenho mais ciúme desse touro, que eu trouxe dos Estados Unidos, de avião e tal, do que da minha mulher. Então, você cuidado com o que você vai fazer lá, mas eu tenho um negócio para você. Se você me trouxer a foto dele que eu quero ver,
que vários fotógrafos já fotografaram, eu quero mandar para uma revista do exterior e tal. Geralmente Eu prometi já para uns 2 e não consegui. Eu lhe dou um carro zero. aquela fotografia do bichão pegando um fundo infinito atrás, mas ele meio de baixo para cima, assim, empinado. Não, a fotografia tem um mistério, você não pode nem tirar de baixo para cima, nem de cima para baixo. Da ele sombra, tem que ser não sei o quê. um padrão para pegar o real. Mas assim, mas de qualquer tem que maneira, fazer imponente, né? Exatamente para você conhecer aquela linhagem. O Zebu, eu conhecia tudo, a linha de Dorso, Cernelha, Culote, tudo. Eu só conheço, meu. E eu tinha um truque, que foi exatamente o que eu usei para esse fazendeiro lá do Rio de Janeiro, que era o seguinte: eu chegava na fazenda, pedia pro o cuidador lá, né, da fazenda, arranjar uma cobrazinha pequenininha. Eu lascava um graveto assim, botava a cobrazinha e o cuidador ficava atrás de mim. Eu com a câmera fotográfica, botava o boi, o touro naquela posição, e quando ele levantava, eu dizia agora, ele levantava a cobrazinha assim, e o touro aí se armava todo, aí eu fazia todas aquelas fotos e ganhei o carro zero. Que isso. Bom, aí vamos voltar então, vamos voltar lá pro negócio. Sim. Aí você falou do Hugo Conde e você falou do livro. Eu já tinha passado por todas essas viagens, trabalhando para rádios, jornais e tal, do Brasil todo e tal, quando eu falei, agora eu quero conhecer o Acre, porque quando eu era adolescente, tive esses parentes, e eu tinha essa... Então, eu fui de Belém, de Fortaleza para Belém, de ônibus, navio até Manaus, e em Manaus eu conheci um turco que tinha um armazém pertinho de onde eu morava, e era um bom camarada, uma pessoa muito gente boa. Nesse tempo eu ainda bebia, e ele também tomava umas cervejas, e ele era de Brasileia. Ele falou assim, rapaz, tu não queres ir passar um dia... Quem era? O nome dele? O nome dele era Antônio Ackel, mas ele é de Manaus, foi para Manaus criança, né? Ele é de Manaus criança, mas ele nasceu em Brasileia. Tinha muitos parentes dele ainda em Brasileia. Aqui então, tem os Ackel Fares, né? Exato, Ackel com C-K-E-L. E ele era Miguel Antônio Ackel. E nós fomos para Brasileia e ele... viu a família, ficou muito feliz, foi muita cerveja, aí nós fomos a Cobirra, né, fazer aquelas compras. Para mim tudo era novidade, né, porque Cobirra ali deu para comprar uma série de coisas, um bom relógio, né, uns uísque importado naquela época, tudo mais fácil, né, um som bacana, tudo, e trouxe para... Tinha também uns uísque que vendiam lá, mas era fabricado no Palheiral, uns pretos. Mas tinha os Egito também. E nessa época eu vim e hospedei no hotel Rio Branco, que era do Valdir. Valdir Nunes. Valdir Nunes. Então, o Valdir, ele tomava porres homéricos. Então, através do Valdir, eu conheci o Hugo Conde. Porque eu estava hospedado no hotel Rio Branco. O Valdir Nunes inaugurou uma boate chamada Boate Champagne, né? Que naquela época o hotel dele era muito bem frequentado. Era no próprio hotel. Era no próprio hotel. Dentro do hotel, frequentado pela alta sociedade aqui de Rio Branco. Só quem ia para essas coisas esculhambadas era a alta sociedade. E na época também que o Caxinauá estava começando ali, né? O Flaviano, acho que foi no governo do Flaviano que começou isso, um pouquinho depois do que você está narrando. O governo Flaviano começou em 87. Acho que foi por aí. Então, uma das coisas que eu gostei muito do Hugo é porque eu bebia exagerado e ele tomava, assim, me orientava, e ele não bebia nem fumava. Mas era um boêmio, a gente amanhecia um dia na rua, tocava violão, cantava. Tinha uma voz muito bonita. Aveludada. E o que era melhor do Hugo Conde era o repertório. Todo mundo respeitava, porque... Eles tinham um grupo da madrugada, tu chegaste a andar com eles? Claro. Crescente Santana. O próprio Hugo, o próprio Fernando Hugo, Conde aparecia com a Dona Irene. O Fernando também aparecia. E também o Mauro Modesto. Fernando Galo. O Mauro Modesto. Tudo que não prestava andava ali no meio, né? Mas eu acho interessante, Antônio, você é um jovem, mas... Lembra ainda dessas figuras emblemáticas, né, dessa época, né? Eu encontrei com todo mundo no jornalismo, né? O Hugo era também... Era radialista, repórter, radialista, então todo mundo era meio que... Quem não presta vai para esse negócio de imprensa, né? E se junta com os outros, né? Que uma coisa está ligada à outra. Você era um garotão quando eu conheci, no meio dessa turma, eu conheço há muitos anos, né? E... eu pedi para o Hugo Conde, que tinha muita vontade de conhecer o Chico Mendes pessoalmente. E em 87, o Hugo tinha uma amiga acho que era de
eu não lembro, de uma cidade próxima aqui, que era jornalista e era muito amiga do Chico Mendes, né? Ela era de uma cidade próxima. Então, o Hugo planejou uma ida nossa, né? O senador Gamar, Quinari, Capixaba? Não, era Plácido de Castro. essa cidade que eu fui agora esses dias, que eu até lhe falei, Serra Madureira. Ah, de Sena. Serra Madureira. Então, eu não lembro o nome dela agora. Acho que, se não me engano, Vânia Pinheiro. É a Vânia Pinheiro. Vânia Pinheiro, é a dona da exatamente. Contil Net. Então, nós fomos a Chapuri. Lá tinha os modestos, né? Exatamente. O Ulisses Modesto também. Inclusive, eu hospedei William, muitas vezes na casa do Ulisses, quando ele foi prefeito, inclusive, né? Lá que eram os caras, jornalistas, advogados, então, enfim, eram os caras enturmados aqui, né? A Vânia Pinheiro é um pouco descendente desse troço aí. Não, eu fazia parte desse grupo, assim, esse grupo que eu frequentava. Se bem que era bem novinha, né? Eu que havia chegado... Agora tem idade para ser minha tia, mas era bem novinha ainda. Pessoa maravilhosa, inteligentíssima, né? E muita gente boa. Então, nós fomos a Chapuri e lá fizemos o contato, que eu fiquei encantado em ter a oportunidade de conversar com o Chico Mendes, porque eu tinha curiosidade desde... E vocês tomaram uma, tu e o Chico? Claro. Claro que o Chico... Com aquele jeitão Onde dele. foi que você conheceu? Em Sena ou aqui mesmo? Não, nós fomos a Chapuri. Chapuri? Foi eu, o Hugo e a Vânia Pinheiro. O Chico só vivia aqui, no E Casarão. eles voltaram porque o Hugo tinha compromisso com a rádio, e eu fiquei lá 3 dias, almoçava, jantava com o Chico Mendes. Você está falando do quê? Daquele período pré-morte do Chico? Era 87. O Chico morreu em 23 de dezembro de 22 88. de dezembro de 88. 88, né? 22 de dezembro. Então eu privei um ano, mais ou menos, assim, e soube de muita coisa, tanto... Você começou a escrever. E esse livro agora aqui, Quem Matou o Chico Mendes... As 21 anos e do lado da Brigitte Bardot. Porque na época eu estava... Esse livro você já lançou ou é o que você está fazendo? Esse livro, ele está quase pronto, com 250 páginas, mas falta porque eu escrevo o livro da seguinte forma. Eu escrevo umas 100 páginas com princípio, meio e final. Ok. Aí eu vou só enxertando. Sim. Vou enxertando. Esse aqui falta umas 50 páginas, né, para concluir. Mas na verdade é uma reportagem Mas também. tá aqui, ó. Quem matou Chico Mendes? As duas faces da mesma moeda. E eu ainda digo aqui, toda verdade jamais revelada, porque tem coisas que o Chico Mendes mesmo contou para mim. Tem coisas que a Ilza Mar contou para mim, como conheceu o Chico, né? É. O Chico me contou como foi alfabetizado. Pouca gente sabe. Você está contando o lado lúdico ou uma reportagem mais política? Olha, não, eu estou contando por um lado, porque eu gostaria até de falar para você que depois desses 30 anos que eu perdi da vida em consequência do álcool e das drogas, eu passei 15 anos na ativa, 15 anos me tratando e tudo, depois eu tive um encontro com Deus, a coisa mais maravilhosa, e está nesse livro aí, Senhor do Destino. Nesse outro aqui, do Senhor do Destino. Porque quando eu bebia... Esse você já lançou? Esse eu lancei no Rio de Janeiro e São Paulo. Ok. Que tem o Elvis e essa outra moça aqui. É a Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Tá. Vamos ficar aí nesse do Chico, depois a gente fala de gente feia. Isso, porque nesse aí eu lancei lá em Búzios. Depois a gente fala do Elvis e da Brigitte. Ok, tá bom. Bardot. Então, o do Chico, aconteceu comigo algo que Deus é maravilhoso. O tempo todo. Deus é bom todo o tempo, né? Então aconteceu o seguinte, eu andei por um deserto. O Vale da Sombra da Morte. Que eu não desejo para ninguém. O alcoólatra, eu depois de ter viajado todo o Brasil, como repórter famoso, repórter fotográfico, você vê que eu ganhei um carro por uma foto boa que o pecuarista, né, fotógrafo, profissional bem sucedido. Exatamente. A família, revista, filhos também, muita gente enaltecer muito o meu trabalho, tanto como meus textos, né, escrevendo, como a fotografia mesmo em si. Então, eu tive uma companheira, mas problema do alcoolismo, e ela separou. Não mas aguentou a vida. Tem 2 filhos que são formados, tem família maravilhosa, porque, graças a Deus, eu me separei dela e quem criou foi a mãe, que é prima do... Enquanto você corria atrás de ficar livre da dependência química. Mas eu bebia como uma fuga geográfica, mas eu mandava muito dinheiro para eles. Tentava suprir a família de então alguma eu tenho maneira. 2 filhos, todos 2 se formaram, um mora nos Estados Unidos, terminou
fez um curso aí de gestão, eu não estou lembrado agora o nome do curso, mas ele mora lá nos Estados Unidos, o outro também está terminando o direito lá em Fortaleza, mas eu tive a sorte de sair de perto da minha família, porque eu estava dando muito problema. Mas, em suma, isso aí é a vida, porque esse negócio de alcoolismo só muda como é que se diz, os personagens, né? A história é a mesma, né? O espírito é o mesmo. A história é a mesma, é abandonado pela família, pelos amigos, as empresas que às vezes dobravam faziam propostas dobrando o salário para te conseguir para trabalhar lá, não te recebe mais, todo mundo vira as costas e você passa a ser um ser invisível na sociedade. Persona não grata. Lugar nenhum te quer. Muita humilhação. Mas você não se manca logo, muita né? rejeição. Não, eu passei 15 anos e eu era bem sucedido financeiramente. Eu tinha uma meia dúzia de apartamentos em Fortaleza, alugados por temporada. Quem tomava conta era minha irmã, que era do INSS, tomava conta dos apartamentos. E eu perdi tudo para o álcool e fui morar na rua. Morar na rua. E eu lembro que uma pessoa, né, que me abordou e me levou para Alcoólicos Anônimos. Eu fui assistir 2, 3 reuniões, mas eu não entendi nada, né? Na época, os pensamentos estavam... O corpo ia, né? O corpo ia. Mas 3 dias depois, eu deitado no banco de uma praça, eu tive um encontro com Deus, porque eu me ajoelhei, eu digo aí no livro, e clamei como aquele cego de Jericó, né? Pedi Davi, pedi, tem compaixão. Exatamente, e ele teve. Aí tem um testemunho meu maravilhoso. Que é Você o vai livro ver do aí. Senhor do Destino. Senhor do Destino, porque então, esse aqui é o que fala da sua experiência na sua vida, é isso? Na vida da minha vida, pro Acre, esse pessoal que eu falei aqui, Ok. todinho, o Conde e tal, Isso. tá tudo nesse livro aí. Esses personagens e a sua experiência com o álcool e com o livramento. Só que aconteceu algo que eu te digo, por isso que eu acho que Deus é maravilhoso. Eu, na ativa do alcoolismo, eu fiz uma amizade muito grande com Crescêncio Santana, né? Ok. João Crescêncio Santana. Que frequentava as e a rodas, Dona Nega, que era a esposa dele. Os filhos dele, uns problemáticos e tal. Mas ele me adorava. Eu passava de semana na casa do Crescêncio. O Crescêncio era uma pessoa muito não bebia mais e já frequentava Alcoólicos Anônimos. Foi quem me ajudou a entrar também para essa irmandade que já salvou vida no mundo todo. Tem mais de 80 anos e aqui no Acre tem muitas salas, né, de Alcoólicos Anônimos. Então, eu, na ativa do alcoolismo ainda, com Crescêncio, eu não sabia, eu pedi para alguém, eu sabia que eu tinha comprado uma mala na Bolívia, uma mala muito bonita, assim, daquela de rodinha, né? Mas ela era pequena. Naquela época, a moda era Samsonite. Eu não lembro. Não, mas era uma mala mesmo, por causa de viagem. Então ali eu coloquei muitas coisas que eu tinha escrito, as matérias que eu tinha feito quando o Chico Mendes, na morte do Chico Mendes. Eu entrevistei o que matou o Chico Mendes, né? O Darcy Alves, aí Darli. Não, o Darcy e o Darli, né? Isso. O Darcy era o mandante. O Darli, o pai, e o Darcy foi o que atirou. Então eu entrevistei os dois aqui na penitenciária Francisco de Oliveira Conde, né? E eu comecei a perder a credibilidade por causa da bebida, né? Por causa da bebida alcoólica. Foi exatamente nessa época que eu voltei para o Ceará e... Na verdade, você começou um livro e perdeu-se e depois retomou agora para terminar aquilo que, porque lá que o álcool Ceará, me tirou. Exatamente. Aqui eu tinha pedido, no auge do alcoolismo, eu tinha pedido para uma família, não sei quem, guardar uma mala para mim, que eu considero um verdadeiro tesouro. Tinha tudo o show do Chico Mendes, as conversas assim que eu tive com ele mesmo, com a esposa dele, a Isamar. Ela me contou, inclusive, como conheceu o Chico, o namoro, o casamento, né? O Chico me contou que foi alfabetizado pelo um fugitivo da coluna Prestes, aí tem até o nome dele, que encontrou com ele no Seringal. O Chico era um garoto, um jovenzinho. Lá para a banda de Chapuri Brasileiro. Exatamente. Né? Para ali tinha um bocado de coisa. E esse fugitivo da coluna Prestes, que era
comunista, né, marxista, né, leninista, ele alfabetizou, né? Mas o Che Guevara andava por aqui. Também. Eu conheci alguém aqui do Acre que tinha uma cama onde ele teria sido atendido, uma cama daquelas de campanha, né, da família de Paulo Afonso, lá do 2º Distrito. Olha só, não, eu soube dessa história também. Eu só sei que o Chico me contou muitas particularidades, aí o Zamar também. Ele me falou que foi alfabetizado por esse, era um cearense, da coluna Prestes, tem o nome dele aí, eu não lembro agora. Então, o Chico, quando ele se alfabetizou, aí com os seus, né, era de maior, de 18 anos, 19 e tal, ou 20 e poucos anos, ele começou a alfabetizar algumas pessoas. Só que o fugitivo da coluna Prestes tinha colocado na cabeça dele, né, toda a filosofia marxista também, né, leninista e tal, então por isso que o Chico tinha uma influência comunista, do PT. Mas que o Chico era ambientalista. Bom, menos, né, pessoal? Ele não era lúdico, romântico. Clemer, que eu estou até misturando um pouco 2 livros, não, mas estou muito entusiasmado com 2 livros. É porque está tudo junto mesmo. Porque eu falo do Chico Mendes, nesse livro Quem Matou Chico Mendes, as duas faces da mesma moeda, porque eu conto a história do Chico e do Matador também. Ok. Agora, como eu consegui reaver esses qual era a família que ficou? Qual foi a dados? família que ficou foi com a exatamente o Crescêncio. Eu passei 30 anos. E o Crescêncio guardou a botija, o a tesouro. Dona Nega guardou a mala do tesouro. Poxa. Mas aquilo foi um presente de Deus. Isso é que eu digo, olha, eu saí daquele deserto, né? 30 anos, 15 na ativa, 15 me tratando das sequelas e tudo. Quando eu estava bom, eu digo, agora eu quero rever os meus amigos de antigamente. Eu queria ver como é que estava o Conde, como é que estava Crescêncio, como é que estava isso aqui. Fui visitar o Crescêncio e eu pensava nessa mala. Eu digo, se eu encontrasse, se eu tinha tudo Você sobre não sabia, nem lembrava que tinha deixado lembrava onde, que era. Não. Eu tinha muita coisa sobre a história do Acre, sobre a Revolução Acreana, que eu sou apaixonado por essa história, né? E também muita coisa sobre os porres que eu tomei aqui, os últimos, no Caxinauá, no Hotel Rio Branco e tal. Então eu fui visitar o Crescêncio. Quando eu cheguei na casa do Crescêncio, a Dona Nega veio e falou, Pádua, nós aqui e uns vizinhos que gostavam de você, até coloquei nesse livro aí, mandamos celebrar uma missa para você, achando que você já tinha morrido, que você saiu daqui num alcoolismo e tal e tal. Mas você deixou aqui alguma coisa que eu quero lhe devolver. Você pediu só para guardar. Aí me trouxe a mala. Tonho Kremer, quando eu peguei aquela mala, eu tremi, era o tesouro. Presente de Deus. Porque esse livro aqui, Senhor do Destino, aliás, esse livro aqui, Quem Matou Chico Mendes, está sendo analisado pela produção do Pedro Bial e eu acredito que já eu esteja aí contando. É porque muita gente contou histórias, mas muito emocionais do sentido político, muito envolvidas com algum tipo de interesse daquele momento ali, né? Agora, por exemplo, mudou tudo, né? Você fala que está ouvindo os dois lados, né? Hoje a grande história lá são os dois lados, né? Exatamente. Tanto os filhos netos dos fazendeiros como os netos dos seringueiros são amigos hoje, né? Muitos deles não querem nem ouvir falar mais nessas histórias. Pois é, mas é exatamente onde eu entro aqui. Você vai ler esse livro, que eu vou deixar ele com você vai se surpreender, porque logo depois que eu encontrei essa mala, né, eu aproveitei e contei o meu despertar espiritual, como eu me libertei do álcool e da droga. Porque eu me libertei através desse clamor que eu fiz, né, a Deus, ele me atendeu, mas aí foi quando eu voltei para o AA. Um mês depois eu me fortifiquei dentro desse mandade Alcoólicos Anônimos. Mas aí tem o momento que é uma coisa do sobrenatural, que só para quem lê o livro mesmo, né? Então, o que aconteceu também? Pouco tempo depois, eu tinha separado a minha esposa, não quis mais, os filhos também estavam meio assim, né? Porque o alcoolismo, ele deixa sequelas que até hoje, mais de 30 anos sóbrio, você acredita que ainda tem alguém que me vê, né, assim, com outros olhos, né? E pouca gente sabe que eu, uns 2, 3 anos depois que parei com o alcoolismo, eu me ordenei padre,
né? É mesmo? Católico ortodoxo, que pode casar, né? Ok. E também, Os outros não podem, não é caso, né? mas, Mas desde assim. não, mas assim, os católicos ortodoxos, eles separaram dos católicos romanos por causa desse há 1000 entendimento, anos né? atrás. Uma das coisas que eles queriam casar. E realmente, há 1000 anos atrás, são separados. Mas os padres ortodoxos, eles casam, têm seu emprego, não depende de família, igreja, tudo, como são os pastores, né? Então, eu me ordenei padre, mas como eu não queria celebrar e eu estava solteiro quando eu me ordenei, eu recebi a comenda de monge, né? Então, hoje eu sou um monge da Igreja Católica Ortodoxa. Mas um estudioso da Bíblia, e esse lado que você me perguntou, eu falo sobre os dois lados, entendeu? Sem julgar. Ok. E com muitas passagens bíblicas, né? Que aí você deve ter, esses anos todos de alcoolismo e essa experiência espiritual que te transforma, ensinou você a não julgar ninguém, né? A não julgar. É claro. É uma coisa assim evidente. maravilhosa. Inclusive, esse livro, eu falo muito sobre isso aqui. Aqui, ó. A força do arrependimento e do perdão. Aí você entra nisso e faz uma visita à história da sua relação com o Chico e da relação do Chico com esses temas todos. Todos. Chapuri, fazendas, política, ambientalismo e amizade. Mas teve uma coisa que foi assim surpreendente, né? Porque mudou minha vida, né? Quando eu encontrei essa bolsa, né? Eu me fortifiquei com o material que deu para escrever os 3 livros, né? Agora, o melhor ficou para o final, que é exatamente esse aqui, né? O melhor, né, dessa história. Mas Deus é tão bom e tem coisas que a gente pensa que é coincidência. E não é coincidência, é coisa mesmo assim como Deus dando um bônus, né? E provando talvez a minha fé, que eu, mesmo nesse deserto que eu passei, nunca perdi a fé em Deus, nunca perdi os meus princípios, que eu fui criado numa família cristã. Então eu sempre conservei e procurei ser sempre uma pessoa que não fizesse nada ao extremo. Parece a história daquele rei Ezequias, né? Que Deus manda Isaías dizer para ele que ele vai morrer e depois Deus dá mais 15 anos de vida, acrescenta mais 15 anos de vida para ele. Bom, tá vendo? Olha, Jó também tem a história que Deus tira tudo e depois dá em dobro, né? Devolve em dobro. Então, olha o que Deus me devolveu. E Jó, eu só não sei direito essa história, porque ele disse que ele recebeu as filhas mais bonitas, não tinha ninguém com as filhas mais bonitas que tinha era de Jó, né, e tal, mas não sei se ele era a mesma mulher, né? Interessante. Então, o que aconteceu? 30 anos depois, sóbrio, recebi a mala da mão, né, da família lá do Crescêncio Santana, né, me dando força para escrever tudo que eu queria, estava ali naquela malinha do tesouro, né? E teve outra coisa muito importante, que eu falo sem medo, porque eu saí da casa do Crescêncio e levei a mala para o localzinho que eu estava hospedado, né? Eram uns flatzinhos alugados por uma senhora que tem uns flatzinhos para alugar e tal. E eu fiquei, que eu ia passar uns meses aqui, né? Quando eu venho para passar pouco tempo, eu fico num hotel aí, no Pinheiro, num desses hotéis aí. Mas quando eu venho passar muito tempo, eu sempre alugo um flatzinho imobiliário, né? Que aqui já tem, né? E nessa época eu fiquei num deles. E eu estava no computador, né, e tal, e uma vizinha ficou curiosa, falou, por que o senhor fica tanto aí nesse computador, o senhor escreve livro? Eu sou escritor, escrevo. Olha, pois eu tenho uma pessoa aí que está querendo muito escrever o livro da vida dele. E eu falei, olha, eu faço esse trabalho, que é ghostwrite, né? Que é o escritor fantasma. Isso, né? Escreve e a pessoa assina. Exatamente. Então, ela disse, então eu vou me dar o contato da pessoa que é a esposa dele. E me deu o contato. E eu liguei para ela e ela falou, olha, não posso conversar por telefone, mas marcamos um local para nos encontrar. Ela era a esposa do Darcy Alves, o que executou o Chico Mendes. Então, o que acontece? Ela falou que o marido dela realmente queria, que era o Darcy, queria escrever o livro, mas como uma pessoa realmente assim de fora, porque para não ter certas influências, né? Mas não sabia ela que eu
Já tinha Tinha o uma outro lado meio convivência que... com o Chico mesmo, e com tudo e tal, mas o livro é tudo feito do ponto de vista cristão. Ok. Porque Mas eu você fez o livro dela? Não. Não. Eu Mas você aproveitou essa experiência como mais uma confirmação de mais que você uma tinha um negócio para confirmação, fazer. porque ela botou ele no telefone comigo, Você nunca conversou com ele? pessoal, me conversei, sim. Porque tem muita coisa, a história toda é assim, mas o Acre é impressionante, né? Tem muitas histórias e nenhuma é a verdade. Exatamente, pois Muita eu fantasia, estou né? aqui, sei que estou falando para um público grande, né? E sem medo de falar que ele falou que tinha interesse em escrever o livro. Ele te disse se ele mas matou queria, mesmo? Mas ele queria um local para a gente se encontrar e neutro, né? Ok. E tal. E como bom repórter, né, que eu era, né? Claro. Fiz muita matéria como repórter policial e Preservar muita o sigilo da diligência, né? fonte e Claro, tal, preservando o sigilo da fonte. Ele falou, só não quero que você fale sobre o estado que eu estou morando, que ele mora no outro estado do Brasil, né? E algumas coisas. Não quero que você faça foto e nem grave e tal, mas eu quero conversar e eu quero escrever Alguém esse deles livro. da família do Dali morreu agora há pouco, não sei se foi o Darcy algum. Não, o Darcy tá um cara jovem, 52, 53 anos. Ele era jovem na época. Ele tinha 19 anos quando ele fez isso aí. Ele me contou muita coisa. Ele contou detalhes, Contou tal. detalhes, Ele mas disse eu para não você posso o que falar é que porque tinha. tá aqui, para quê? Isso. O problema, Tá, não vai. você vai... Mas o que vem no teu livro não foi dado à imprensa de maneira geral? Não, olha aqui. Toda verdade jamais revelada. Detalhes que não Tem estão muita aí. coisa, porque eu conversei com ele agora, faz uns 5 anos que eu tive com Ok, ele. tá, entendi. Pessoalmente. Entendi, Entendeu? entendi. Então, eu cheguei para ele e digo, olha, ele hoje ele é cristão. Ok. Ele é convertido, inclusive à Assembleia de Deus. Aconteceu uma metamorfose com o homem. Pô, aí eu pensei, Deus perdoou até Davi, né, que era o escolhido dele, porque realmente O ladrão na cruz. porque o arrependimento dele realmente foi verdadeiro de Davi, né? E ele perdoou. Por que não perdoar também um cristão aqui da nossa era agora? E tive fazendo reflexões também sobre coisas que ele me falou, que é o seguinte, o pai dele, na fazenda, tinha 4 mulheres, eram 4 famílias dentro da fazenda. E o velho Darcy era um garanhão mesmo. Ele tinha fama disso por lá. Tinha negócio Mas- da garrafada e não sei o que ficou famosa, a garrafada do Dali. Pois é. Então, o Darcy, ele foi criado por uma dessas madrastas e sofreu muito quando criança. E ele era muito rebelde, apanhava de vara. E ele me contando o sofrimento, a madrasta botava ele para dormir do galinheiro e tal. Então, todas as histórias contadas aqui por ele. A esposa dele me contou como conheceu o Darcy na penitenciária, inclusive ainda, né? E como ela gostou dele e engravidou de 2 filhos, ele preso ainda, que ele tirou 19 anos de cadeia, né? E hoje ele tem uma família bem estruturada, 2 filhas formadas. Você já conversou com ele de novo agora? Assim, alguma coisa nova que Não. acrescente? Não. Não, eu conversei coisas com ele agora de 3 anos atrás, né? Porque ele queria que eu escrevesse um livro para ele. A gente tem um valor que cobra, né? O Ghostwriter, eu cobro 25 mil É um para escrever trabalho um livro. profissional, Né? Ele ia me pagar sem problema nenhum. Só que eu tenho uma convicção ainda daquele jornalista antigo, daquele repórter velho que fez diligências com a Polícia Federal, com a Polícia Civil. Naquela época que eu estava na ativa mesmo, como repórter, eu fazia diligência com a Polícia Federal em outros estados do Brasil aí. Eles botavam colete à prova de bala em mim e eles todos com a farda e colete. ia lá ver. E eu só com a máquina, e Você colete. quer mostrar a real, né? E a bala Cantando. e eu só fotografando e tal e tal. Então, para ser um repórter, é como ser um soldado. Um policial sai de casa, ele não sabe se volta. Tem que ter coragem, né? Os É repórteres por isso que eu estou antigamente tocando também. nesse assunto, que é um assunto muito sério, né? Mas está tudo nos autos aqui dos processos. Quem quiser ver, esse livro aqui só conta coisas que eu posso, né? Provar. que Né? ouviu. Então, por isso que E qual é a parte que falta? Você disse que ainda falta um pedacinho. falta É aqui todo. exatamente.
exatamente, não, eu quero ainda encaixar em umas 50 páginas só, porque ele está com 200 páginas, eu quero que ele fique com 250, esse livro. Mas eu vim para cá exatamente passar uma temporadazinha aqui para sentir, você sabe que a gente é guiado pelo nosso Deus, né? Onipotente, né? E misericordioso, né? Compassivo. Exatamente. Então eu vim me inspirar mais aqui, porque aqui eu não estou julgando ninguém, mas eu estou falando coisas seríssimas sobre os dois lados. Mas vai mexer, por exemplo, moeda. vai mexer com o establishment ou com isso que já foi consolidado como verdade, porque às vezes uma história contada pelos vitoriosos, né, encaixa uma série de mentiras que vão ficar para a eternidade. Né? É exatamente isso aí, onde entra a coragem de um repórter, agora como de levantar escritor, a tampa da porque verdade. Né? Eu, aqui nesse livro, eu falo coisas, né, que são acontecimentos sérios mesmo, né? Claro. Porque você sabe que... Esse negócio da morte do Chico Mendes, dessas coisas aí, tem filhotinhos na realidade brasileira. Assim. Tem muitos mistérios, basta você olhar, né? Inclusive aqui no Acre e até no exterior. É claro. O Chico, ele foi a discussão, ele falou na ONU, né? Ele foi ao BID, né? Ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi receber um prêmio da ONU, correu em maratona, com não sei o que. Exatamente. Agora, foi feito foi um mártir, feito um ídolo para depois ser feito mártir. Exatamente. Né? Agora, ele lá também teve algumas pessoas que se aproximaram dele com interesses, né? Porque eram muitos interesses, entendeu? Por exemplo, os pecuaristas, né, que queriam derrubar a floresta para botar o gado e os ambientalistas que eram, na verdade, políticos que queriam espaço para crescer. E os que queriam plantar soja, né? E o Chico enfrentou, né, esse povo Ele foi todo, imprensado né? no meio disso Mas também, eu né? coloco no livro aqui que o Chico era como uma semente que tinha que ser enterrada, né, para florescer. Você vê que hoje existe o ICMBio, que inclusive uma das filhas dele é uma das diretoras, né, do ICMBio, e os filhos dele todos formados, do Chico, são duas moças, né? E um rapaz, que é o Sandino, conheço todos três, né? E a viúva Isamar também se posicionou perante a sociedade, porque, inclusive... exploravam demais o marido dela e ela achava que... Foi feito um filme aí que entrou muito dinheiro para a família. E deixaram ela cheirando a vara do Batista. Igual deixaram os seringueiros lá de Chapuri, que eu ia te perguntar isso. Você voltou a Chapuri, vai voltar a Chapuri, vai conversar com aquele pessoal lá daqueles lugares longínquos? Exatamente, eu fui a Chapuri durante esse... Longínquo mais não, né? Depois... Eles estão tudo, ou morreram, ou estão doentes, ou estão lá esperando ver se ganham alguma coisa e a história não vai lá ouvir os caras. Eu fui algumas vezes a Chapuri, inclusive na época do Chico e depois da morte, mas agora eu pretendo ir lá passar uns 3 dias, né? Para exatamente não colher mais nada, porque tudo já está aqui. É só para amadurecer algumas ideias e pegar também inspirações, né? Porque eu acho o seguinte, esse encontro que eu tive, né, com o Darcy, 30 anos depois, meu amigo, depois de eu ter ralado aí no deserto, né? E depois de eu ter me convertido, né, a ser um cristão, me ordenei padre, e aí Deus me deu a oportunidade de escrever 1 ou 2 livros sobre essa história, né? Que na realidade vai me pôr em algum patamar, isso, né? Vai te colocar de novo no lugar de honra, né? Que é o que Deus está buscando fazer contigo. Olha, eu já recebi, inclusive, um título de doutor honoris causa aí de uma instituição centenária, né? Isso tudo aí eu agradeço, porque Deus, ele às vezes põe a gente à provação, porque o que eu passei 30 anos, perdi 30 anos de vida, agora eu estou tendo assim uma vida não se preocupe não, porque maravilhosa. Moisés, se for contar que nem você, ele perdeu 40. Né? Aí depois perdeu mais 40. Verdade. É assim que é. Agora, me diz só para a gente ver aqui. Você está com esses livros, um que conta essa história, emendando com a história do Chico Mendes, com a verdade, os dois lados da mesma moeda,
Esse você está terminando para lançar, Exatamente. mas esse aqui, sobre o qual eu perguntei lá no começo, a razão por que estão aqui Elvis Presley. O Elvis Presley também veio aqui a Brasileia. Não, isso A aí... Brigitte Bardot, por acaso, foi vista lá na fronteira de Assis Brasil? Qual é? Eu vou contar essa história aí, que esse livro, essa capa e a história que eu criei aí foi como se fosse assim... É uma ficção? É uma ficção. Ok, com romance. 50% de verdade. Ah, tá. 50% verdade, 50% ficção, pelo seguinte, porque como aí eu falo sobre o meu alcoolismo, sobre muitas coisas que aconteceram comigo na minha vida, na época eu não queria me expor. Então eu coloquei um personagem aí que é Fábio, Mas e é uma a espécie moça de é autobiografia. Rosa. Mas é porque eu não podia usar o nome do Elvis nem da Brigitte Bardot, porque eles estão cobrando royalty aí, né? Então, mas você botou pelo menos ela aqui, Encontrei... ela não cobra royalty daquela estátua dela ali em Búzios. Tirei várias fotos lá, já filmei muita coisa. Então esse livro aí, ele é o seguinte, eu conto a história, porque quando eu era adolescente, eu tinha muito filme com a Brigitte Bardot, com Elvis Presley, eram os ídolos daquela época, dos anos 70. Então, quando ela veio ao Rio de Janeiro, em Búzios, eu morava no Rio, estudava e trabalhava em Copacabana, numa loja de presentes finos, né? Então, o Bob Zaguri, que era o que hospedava ela na mansão dele, lá em Búzios, né? Veio comprar uns uísques e presentes, então umas coisas Qual era lá a pra loja? ela. Era Confeitaria Colombo. Lá na rua do Ouvidor, Centro centro do Rio. Ali no centro do Rio é centenário, tem uns 100 anos. Eu estive lá agora. Eu estive lá agora. É uma doceria enorme. Mas eu trabalhava... Agora parece que está meio mufino já. Não agora. não. Eu estive agora... Na pandemia deu uma caída, não foi naquela época aí? Voltou agora? Nunca mais vi. Voltou porque eu estive lá agora faz o quê? 3 meses, 2 meses. Porque E tem fui lá, na ali por Confeitaria perto Colombo. também ficava ali o Banco do Estado do Acre, por aquela região ali do centro do Rio. Exatamente. Eu trabalhei na Colombo da Vida Copacabana. Confeitaria Colombo. Tem uma no centro do Rio e aquela de E Copacabana. de Copacabana só era a elite, né, que frequentava É. ali. Ali eu atendi, como vendedor de balcão, né, eu atendi ali a muitos astros do Você cinema. viu a Brigitte lá? Eu quero saber se você viu de perto Exato. aquele monumento andando, aquela estátua de Búzios. Tive a oportunidade de, trabalhando lá, atender o Bob Zaguri, que estava hospedando, e ele convidou o meu gerente, o gerente da loja, para ir lá fazer uma visita. E ela tinha feito um trato com os fotógrafos. Tinha fotógrafos do mundo todo querendo fotografar ela lá em Búzios. Ela pediu, olha, você me dá 10 dias para mim ficar aqui, ficando, que ela gostava de tomar banho pelada, ela tirava a roupa, ela não tinha pudor, mas ela não era da pornografia, nem era esse negócio de hoje, não. Ela era sensual, ela gostava de sensualizar. E naquela época, realmente, né, Kremer, a sensualidade era diferente, não era essa pornografia rasteira que tem hoje. A mulher cruzava a perna e já era uma laçom. E a Brigitte, ela chegava numa praia, tirava a roupa toda, dava um mergulho, vestia a roupa e ia embora. E os fotógrafos fotografaram ela nua, do jeito que quisiam e tal. E fizeram assim. Ela pediu uma trégua de 10 dias, né? E eu fui na época dessa trégua com o meu gerente. E lá, enquanto ele cumprimentava o dono da casa e tal, eu vi a Brigitte saindo num canto, descendo um batente, com um baby dollzinho bem sensual, descalça, com a taça de bebida na mão, e ela estava um pouquinho, né, tal. E eu, naquele entusiasmo, né, que eu era fã quando era adolescente, eu levantei os braços assim para ela e ela achou que era um velho conhecido, né? Aí me abraçou e eu dei uma dançadinha com ela e tal. E aí no livro conta mais algumas coisinhas. Você aí dançou com a Brigitte Bardot. Com a Brigitte Bardot. Engraçado, das festas de artistas, eu sempre falava com meus filhos esse negócio. Você entra naquele troço, todo mundo trata como se fosse amiguinho de... né? Ninguém se trata mal, né? Rapaz, só depois que descobre que o outro não é nada. Interessante, interessante. Que é muito legal, né? Esse meio é muito interessante. É muito interessante. É muito interessante. Aí você então resolveu que o Senhor do Destino tinha a ver com o teu destino, que se cruzou com essas personagens. Exatamente. Então o que acontece? Eu conto aí nesse livro a minha vinda do Piauí para o Ceará, o meu primeiro trabalho num jornal com 17 anos, onde eu fiz o curso de fotografia, e depois a minha ida para Minas, onde eu me aperfeiçoei, viajando Brasil, América Latina e tal, não sei o quê.
E aí eu falo que eu era fã da Brigitte e descobri que ela tinha aquela escultura, porque não é estátua, é uma escultura muito linda, né? De bronze e tal e tal. Então aí eu fiz aí como eu queria muito ver um filme do Elvis com a Brigitte, mas ela queria, mas ela era casada com um homem muito ciumento. Então, ele fez um Acapulco que caberia ela legal. Pois é, mas ele queria, mas o marido dela sempre evitava, né? E tal. Acho que ele tinha as orelhas em pé, que ele não era besta. Exatamente. O Elvis era o Elvis não dava pro cara dar pegador, sopa. passava o rodo, né? Não dava pra ir. Então, o que aconteceu? Eu misturei aí muita coisa minha, que tem gente, quando lê o livro, falava, Pádua, isso aqui eu lembro, isso era eu digo, tu que leu, que vai saber. Muitas pessoas conhecidas que eu coloquei sem dar o nome, né, aos bois. Okay. Então, esse livro fala muito sobre a minha ativa do alcoolismo e tal, e o meu encontro com a Brigitte Bardot. E eu fui agora a Búzios e falei com o prefeito para lançar o livro lá, e ele agora, essa época de política, né, me deu um prazo para me voltar lá, porque ele se interessou muito pelo lançamento desse livro lá em Búzios. Vai sair naquele jornal lá de Búzios Tradição. Como é que é o nome daquele? O Galo, não sei o quê. Exatamente. Eu conheci, inclusive, os donos daquele jornal. Mas agora é o seguinte, esse livro aqui está à venda nas plataformas digitais também? Então, quem quiser achar é Pádua Oliveira, Senhor do Destino. Esse autor com quem eu estou falando aqui. Pádua Oliveira e o título do livro Senhor do Destino, eles vão ver, tem umas 2 distribuidoras aí, entendeu? E está em uma livraria de São Paulo e outra do Rio de Janeiro, e em Fortaleza Amazon, também já. Essas coisas, na Amazon, tipo Amazon, já. Okay. Senhor do Destino e autor Pádua Oliveira. E esse aqui é em breve. Em breve, eu acho que estamos conversando. Também veremos personagens da vida acriana envolvidos, com certeza, além do Chico e desses meninos. Tem o nome dessas pessoas todas que eu falei aí, na época, né? E como ainda tem umas 50 páginas, né? Para finalizar, exatamente por isso que eu vim rever os velhos amigos, encontrei o Adalberto. Vai lá em Chapuri, tá? Adalberto Queiroz, que é um grande amigo. Ele já estava aqui, já era cineasta quando a Brigitte Bardot estava iniciando no cinema. Da presidente da Academia Acadêmica de Letras. Pádua, não deixe de ir a Chapuri conversar com os amigos que o Chico deixou lá na Sibéria, que estão lá, inclusive com um discurso muito diferente dessa fantasia que foi criada com a morte do Chico, porque eles também ficaram tirando a vara do Batista, mas ninguém vai lá perguntar para eles. E quem vai, quando sai de lá, ninguém deixa contar nada. Vai lá e aproveita esse ensejo e faça justiça ao Chico Mendes. Porque, inclusive, eu estou exatamente falando dos dois lados da moeda, né? Há 2 faces da mesma moeda. Okay. Porque eu não estou julgando. Eu estou falando, inclusive, que o Chico era uma semente que precisava ser enterrada para, né? Hoje, esse tiro, esse estampido foi ouvido no mundo todo e tudo mudou, muita coisa aconteceu, ICMBio e muitas outras ONGs aí e tal. Então, acho que, como na vida de Jesus teve um Judas, né? Teve o ladrão, né? Então, eu falo muito sobre isso. Legal, esse arrependimento e perdão, tudo baseado em passagens bíblicas. Você vai ficar com esse livro e vai me dar um feedback logo que possível. Beleza. Tem outras histórias acontecendo. Tem uma história do Armando Nogueira, que um repórter amigo meu veio aqui ao Acre, nós fomos juntos até Chapuri pesquisar sobre o Armando, achamos o batistério dele naquela igreja de São Sebastião, mas lá em Chapuri mesmo ninguém sabe mais quem é o Armando. É verdade. É uma coisa horrorosa isso, né? E aí o PC Guimarães morreu há pouco e o livro está inconcluso. Ficou inconcluso. E a gente está lá no meio do livro, né, batalhando. Estou agora conversando com a filha dele. São histórias que não podem ficar pela metade, precisam ser contadas. Ou então nós precisamos contar por que elas não foram contadas. Exatamente. Obrigado, tá? Eu, inclusive, até em todos... eu escrevi 4 livros, né? Em 3 deles, todos esses 3 livros que eu falo muito sobre o Acre,
sobre o povo do Acre, né? Sobre essa... você falou um negócio interessante, é que lá em Fortaleza, realmente, é uma cidade grande, tem quase 3 milhões de habitantes. É tudo longe, tudo distante. Tudo muito longe, Hoje tem um metrô lá que são 20 e tantos quilômetros de estação, são 20 e tantas estações e tal. E aqui, eu venho para cá, eu fico no hotel e ando de Uber, tudo baratinho, né? Porque é tudo pertinho ali. ainda. Vou no mercado tomar Não vai dizer aquele muito alto café que é da baratinho, manhã. não, porque o pessoal está chiando. Não, mas olha, o custo de vida aqui tá alto, hein? Muito. Tá, comparando com o de Fortaleza, tá bem mais alto. Tá. Agora, eu não deixo de tomar aquele café da manhã ali no mercado, Claro. no Bosque, né? Nem tão pouco comer, né? Nem tão pouco tacacá, que eu, o cearense, que não tem costume, não sabe, né? Apreciar. Eu aprecio o tacacá, a rabada também. Tu tem que comer o pastel do Rogério, lá no Mercado do 15, ali no calçadão da Wanda. É mesmo? Ali naquela curva do Rabo da Besta, Sim, no mercado, sim. no mercado do 15. O pastel do Rogério é um negócio espetacular. Ou então tu vai comigo lá na Bela Rio Branco, que eu vou te mostrar uns bribotes internacionais, tá? Rapaz, eu quero muito. Inclusive, uma das coisas aqui que eu lá no Ceará, com toda aquela beleza, eu digo, rapaz, aqui é tudo muito longe, tudo muito distante. Pra você falar com um deputado, falar com uma pessoa mais importante, é tudo muito protocolo. No Acre é tudo mais tranquilo Tudo e igual, tal. E outra coisa, eu como morei em Manaus também uns 2 anos, e fui a Manaus uns 10 vezes, né? Aqui eu descobri 2 ou 3 locais onde você come a costela de tambaqui. Rapaz, que sai... Tu é doido. E aproveita para comer logo, porque tem uns que ficam na beira do rio e qualquer coisa que chacoalhar ali, tu pensa que não, tu vai bater na boca do Acre. Não, mas hoje eu almocei tambaqui, frito, Então costelão. vamos parar essa conversa aqui, que costelão não saiu assim, aqui da TV ainda hoje. Um abraço. Conversei aqui com o escritor cearense acreano de Piripiri, no Piauí, Pado Oliveira. Então, acriano de coração. Acriano de coração. E eu não passo mais do que 2, 3 anos sem Me vir ao abençoe, Acre. Padre. Me abençoe aí, tá? Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo também. Eita, pau, agora pronto. O seu coroinha está aqui ao seu dispor, tá bom? Obrigado, Um abração, Cleber. querido. Você teve... Prazer. Sempre tive você na minha lembrança, né? Como uma pessoa, um gentleman, né? Muito obrigado. Sempre fui. Muito obrigado. Eu não sei o que isso significa, mas vindo de você eu acho que é coisa boa. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, tem sempre um encontro marcado com o Acre, com o acreanismo, com a acreanidade, com as acreanices e essa acreanagem toda da mundiça do pé rachado aqui do nosso estado. Fica ligado aí, que nós estamos sempre aqui na República do Acre. Até já, até o próximo programa.